como comportamento e CNN Manhã, com Roberto Nonato. Agora 6 em ponto, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra inaugurar a nova plataforma da maior do mundo no Brasil. Está no ar a CNN Brasil Rádio. Mais um veículo para você acompanhar as principais informações do Brasil e do mundo, com a movimentação dos analistas, dos comentaristas, dos repórteres, da equipe da CNN Brasil, não só em território nacional, mas também em todo o mundo. A partir de agora, você acompanha o CNN Manhã na CNN Brasil Rádio. Larissa Calderari ao meu lado, bom dia para você. Bom dia, Nonato, excelente dia a todos os nossos ouvintes. Destaques da edição de hoje, terça-feira, 13 de outubro de 2020. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deve enviar ao plenário da Corte o caso de André Oliveira Macedo, André do Rap. Apontado como líder da facção PCC, ele foi solto no último sábado após decisão do ministro Marco Aurélio Mello, com base na regra que prevê a justificação de prisões preventivas a cada 90 dias. Em entrevista à CNN, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, criticou a lei anticrime que abriu brecha para a decisão. A legislação, quero crer, o Congresso Nacional esteve bem intencionado, evitar abusos, não é? Então a intenção pode ter sido boa, mas quando se elabora uma lei com repercussão no processo penal, é sempre importante ouvir aqueles que atuam no processo penal. Uma lei que foi elaborada sem conversar com o Ministério Público, sem conversar com a magistratura, sem conversar com a polícia. Então, são vários culpados, é preciso que a sociedade olhe, é preciso que se repercuta este caso para que não volte a acontecer uma situação tão grave como essa. André do Rap está foragido e as buscas unem as polícias civil, militar, federal e também a Interpol. Outro destaque do noticiário nesta terça-feira, o senador Eduardo Braga irá apresentar hoje um relatório para a Comissão de Constituição e Justiça sobre a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter sido diagnosticado com a Covid-19, Braga manteve o prazo e, de acordo com a apuração da CNN, o parecer deve ser favorável ao desembargador. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, em entrevista à CNN, explicou que a sabatina de Cássio Nunes Marques deve ser mais rápida. Nós antecipamos o horário. Ela começará às 8 horas da manhã e não às 10. Nós estamos estabelecendo um critério um pouco diferente. Normalmente se dá 10 minutos para perguntas, com direito a 10 minutos de respostas. Nós estamos diminuindo para 5 minutos, com direito a 5 minutos, réplica de 3 minutos e tréplica de 2 minutos. E aquele senador que achar que não está contemplado, mesmo com a réplica e com a tréplica, poderá se reinscrever ao final para completar os seus 10 minutos. 6 horas e 3 minutos, você acompanha a CNN Rádio e os principais destaques do noticiário nesta manhã. Os testes da vacina em potencial contra a Covid-19 da Johnson & Johnson foram interrompidos após um dos participantes do estudo ter apresentado uma reação não prevista pela equipe médica. A empresa afirmou que todas as doses foram suspensas até o fim das análises, mas reforçou que os eventos adversos são parte esperada de um estudo clínico. Não foram revelados dados sobre a complicação apresentada pelo voluntário. No cenário internacional, Donald Trump está livre da Covid-19. Segundo o médico da Casa Branca, Sean Conley, o presidente dos Estados Unidos testou negativo para o coronavírus em dias consecutivos. Trump retomou a campanha eleitoral e já fez evento na Flórida. Ele busca reverter a vantagem de Joe Biden apontada pelas pesquisas de intenção de voto. Em entrevista à CNN, o professor Carlos Pódio vê que a reeleição do republicano será um desafio, mas traça um paralelo com o triunfo em 2016. E a essa altura do campeonato, faltando menos de um mês para as eleições, conseguir uma virada seria uma virada absolutamente inédita na história das eleições americanas. Agora,
É bom a gente também ter uma certa cautela, porque eu lembro também que há exatamente 4 anos atrás, há uma notícia de um jornal que dizia assim, sobre a campanha de 2016. A manchete do jornal era, bom, as pesquisas se dividem entre uma vitória de Hillary Clinton e uma vitória de lavada de Hillary Clinton. Isso era o que os jornais diziam há apenas 3 semanas das eleições de 2016. Fomos todos pegos de surpresa por conta dessas pesquisas. As eleições acontecerão em 3 de novembro. 6 horas e 5 minutos, você acompanha a CNN Rádio e os principais destaques do noticiário nesta manhã de terça-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um estudo confirmou que um americano de 25 anos teve Covid-19 2 vezes. Um artigo da revista médica The Lancet mostra que o episódio aconteceu em um período de 48 dias. Este é o 5º caso de reinfecção registrado cientificamente no mundo. Aliás, os países europeus estudam a adoção de novas medidas rígidas para impedir a escalada de casos de coronavírus no continente. França e Espanha já tiveram de apertar as restrições nas principais cidades, como o fechamento de bares e restaurantes. A Itália deve seguir os mesmos passos. Na semana passada, o país já instituiu uma regra que exige o uso de máscaras mediante multa de até 1.000 euros. A Inglaterra e a Alemanha também sofrem com o aumento no número de casos de Covid-19 e estudam rastreamento e testagem em massa da população. 6 horas e 6 minutos, este é o CNN Manhã. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não votará o projeto de lei que prevê a saída do governador afastado Wilson Witzel do Palácio das Laranjeiras, residência oficial do Estado. Apesar de contar com apoio de parlamentares, a proposta não será discutida em plenário, de acordo com o presidente da Alerj, o deputado estadual André Ceciliano. Ceciliano não irá pautar o assunto porque entende que governadores do Rio de Janeiro podem precisar morar no local por questões de segurança. E o estado de São Paulo teve o maior número de queimadas em outubro desde 1998. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram 5.899 focos de incêndio no mês. Este é o segundo maior número acumulado de queimadas para o estado na história. Agora 6 horas e 7 minutos, você está na CNN Rádio. O Facebook vai banir postagens que neguem o Holocausto, episódio histórico que teve a morte de mais de 6 milhões de judeus no regime nazista. O anúncio foi feito pelo fundador e CEO Mark Zuckerberg, que anunciou a tolerância zero da rede social com posts com este teor. Agora, quando o usuário pesquisar sobre o Holocausto, o Facebook irá direcioná-lo a fontes confiáveis com informações precisas a respeito do tema. No esporte, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira diante do Peru, em Lima, pela segunda partida das eliminatórias da Copa do Catar em 2022. Na estreia, o Brasil goleou com facilidade a Bolívia por 5-0, enquanto os peruanos ficaram no empate por 2-2 com o Paraguai. O jogo acontecerá às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Todos esses destaques você acompanha nesta manhã aqui pela CNN Rádio. E eu convido você que nos ouve a participar conosco pelo e-mail roberto.nonato@cnnbrasil.com.br. Manda para cá a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão. Faça conosco o CNN Manhã desta terça-feira. 6 horas e 9 minutos. CNN e o tempo. Larissa Calderari, como fica o tempo no país hoje? Olha, Nonato, para esta terça-feira a previsão é de um dia com sol, calor e sem condições para chuva no Amapá e no extremo noroeste do Pará, em quase todo o Nordeste e também na maioria das áreas da região sul. Ar quente e úmido está se espalhando por quase todo o país, formando nuvens carregadas que podem provocar chuva forte em parte do Brasil. O leste de Santa Catarina, no sol, vai aparecer por ali também em Santa Catarina, sempre junto também de muitas nuvens. Já no litoral do Paraná, chove várias vezes, mas o sol aparece um pouquinho. Já no centro-norte e leste do Paraná, em todo o sudeste e por todo o centro-oeste, esta terça-feira com bastante sol e calor, mas com aumento de nebulosidade e previsão de pancadas de chuva com raios à tarde
e à noite. Agora a temperatura em São Paulo, a previsão de máxima para hoje é de 30 graus, a mínima de 16. No Rio de Janeiro temos temperatura máxima de 32 graus. Temperatura mínima chegou na casa dos 17 na capital fluminense. Em Belo Horizonte, máxima de 30 graus. Em Brasília, 27. Salvador, máxima de 30 graus hoje. Em Recife, máxima de 31 graus. Lembrando que as informações são da Clima Tempo. Obrigado, Larissa Calderari. 6h10. Esta é a CNN Rádio e nós temos a participação, a movimentação da reportagem da CNN Brasil. Vamos até a capital federal. A Juliana Lopes tem informações em Brasília. Juliana, a gente está acompanhando, obviamente, a possibilidade de retomada do julgamento em razão do presidente Jair Bolsonaro poder depor ou não por escrito naquele inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal. Como é que está essa situação? Já há uma definição sobre retomada ou ainda não? Juliana Lopes, bom dia para você. Bom dia, Nonato, e a todos que nos ouvem. Olha, seguimos sem uma definição do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre a retomada desse julgamento. A gente lembra que ele foi interrompido na última quinta-feira, após o voto do ministro Celso de Mello, que é relator do caso. Na última sessão em plenário com o ministro do STF, Celso de Mello, que se aposenta hoje, né? É importante a gente lembrar, ele voltou para negar ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de depor por escrito. E esse processo, a gente lembra que também envolve o ex-ministro Sérgio Moro, mas o processo ainda não consta na pauta, Nonato, divulgada pelo Supremo Tribunal Federal para a próxima sessão, que é nesta quarta-feira. Então, há uma expectativa para saber se há a possibilidade de retomada desse julgamento, mas ainda sem data. A gente lembra ainda que em setembro, Celso de Mello já havia determinado que o presidente Jair Bolsonaro prestasse esse depoimento de forma presencial, mas a Advocacia Geral da União recorreu e pediu que o depoimento fosse por escrito. Ainda temos um impasse nesse caso. Agora, outro ponto importante, nesta terça-feira, essa data marca a aposentadoria oficial do ministro Celso de Mello após mais de 31 anos compondo a corte. Ele assumiu em 1989, indicado pelo presidente José Sarney. É a passagem a segunda mais longa na história do tribunal. Ele fica atrás só de um ministro, José Paulo Figueira, ministro nos tempos do Império. Celso de Mello presidiu também o Supremo Tribunal Federal entre 1997 e 1999 e hoje deixa oficialmente a Suprema Corte, Nonato. Perfeito. Obrigado, Juliana Lopes, acompanhando, portanto, essas informações na capital federal, em Brasília, com a aposentadoria também do ministro Celso de Mello. É outro tema que a gente tem acompanhado de perto. Posteriormente, teremos a sabatina para o próximo ministro, o ministro Cássio Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. 6h13, você acompanha a CNN Rádio e nós temos a movimentação da reportagem. Vamos a Goiás. Pedro Teixeira atualiza informações sobre as queimadas no país, mais especificamente no Pantanal, né, Pedro? Bom dia para você. Esse, portanto, o capitão Augusto, que, como a Basília descreveu, foi relator do pacote anticrime com quem a Basília conversou há pouco. Ô, Basília, e a agenda do presidente Bolsonaro para hoje traz o quê, hein? Olha, a agenda do presidente Jair Bolsonaro, a gente vai passando aqui, tem reuniões com ministros, a previsão de 3 reuniões. Às 9 horas, o Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, da Presidência da República. 2 da tarde tem o Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação. E às 5 da tarde é o Jorge Oliveira, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. No caso do Jorge Oliveira, destaque para o fato de que ele está chegando ao finalzinho dos tempos dele como ministro. A CNN divulgou em primeira mão que ele foi indicado a ministro do Tribunal de Contas da União. E eu trago uma informação nova que ainda nesta semana o ministro Jorge Oliveira já quer abrir mão aí das funções de subchefe de assuntos jurídicos, né? Para que ele vá, aos poucos, limpando as gavetas. São esses 3 pontos aí da agenda do presidente Jair Bolsonaro. E só para completar...
Muito obrigado, Yara Maggioni, acompanhando, portanto, essas informações em Curitiba, no Paraná, também enfrentando problemas com incêndios. Temos mais um intervalo, daqui a pouco nós voltaremos com outros destaques aqui na programação da CNN Rádio. 7h56. CNN Manhã. Manhã, com Roberto Nonato. 8h01, seja bem-vindo, bem-vinda à CNN Rádio. E você acompanha o CNN Manhã, destaques de hoje, 5 fatos que são importantes e que você encontra também no nosso site cnnbrasil.com.br. A Johnson & Johnson anunciou a suspensão dos estudos da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito após um dos voluntários apresentar uma doença. A empresa não deu detalhes, mas afirmou que eventos adversos são parte esperada de qualquer estudo clínico. Outro destaque de hoje no noticiário: o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deve enviar ao plenário da Corte o caso de André Macedo, chefe do PCC. A colunista da CNN, Thaís Arbex, apurou que os ministros devem se debruçar sobre o caso, após o episódio que causou desgaste entre Fux e o ministro Marco Aurélio. Conhecido como André do Rap, o traficante continua foragido e deve ter o nome incluído na lista da Interpol. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, será questionado nesta terça-feira por senadores sobre a atuação do governo no combate às queimadas no Pantanal. Os incêndios no bioma se intensificaram desde o meio do ano. Segundo dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 26% do Pantanal já foi devastado apenas em 2020. Mais um caso de reinfecção por Covid-19 foi divulgado. Segundo publicação da revista médica The Lancet, um homem de 25 anos dos Estados Unidos foi infectado com 2 variedades diferentes do novo coronavírus num período de 48 dias. Esse é ao menos o 5º caso de reinfecção registrado cientificamente no mundo. E o auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal libera nesta terça saques do auxílio para 4 milhões de beneficiários nascidos em agosto. Essa é a última parcela de R$ 600 para esse grupo, mas a ajuda deve seguir até dezembro com parcelas de R$ 300. São destaques que você acompanha nesta manhã no noticiário da CNN Rádio 8h03. 8h03, Thaís Arbex está aqui ao meu lado, nossa comentarista. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Pois é, muito bom estar aqui na estreia. E agora, já a entrevista com o Rodrigo Maia. Já está na ponta da linha. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para conversar com o ouvinte da CNN Rádio, nessa estreia da CNN, a maior do mundo na plataforma rádio também. Presidente, muito obrigado por atender ao nosso convite. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando da Rádio CNN, principalmente no dia da sua estreia.